Você acredita que suas decisões são suas, que quando concorda com algo é porque analisou e concluiu, que quando segue uma instrução é porque escolheu seguir. A psicologia social passou décadas testando essa crença e os resultados são desconfortáveis. A obediência humana não é um traço de pessoas fracas ou ingênuas. É um mecanismo profundamente enraizado que opera em praticamente todos os seres humanos, independentemente de inteligência, caráter ou valores declarados. E ele funciona com mais eficiência exatamente quando você acredita que está imune a ele. Em 1961, o psicólogo Stanley Milgram iniciou uma série de experimentos em Yale que se tornariam referência permanente na história da psicologia. Sua motivação era direta. Ele queria entender como pessoas comuns podiam participar de atrocidades coletivas. Não os líderes, não os ideólogos, mas os indivíduos ordinários que executavam ordens no cotidiano. A pergunta que guiava Milgram era simples e perturbadora. Até onde uma pessoa comum vai se uma figura de autoridade disser para continuar? O experimento funcionava assim. Um voluntário chegava ao laboratório acreditando participar de um estudo sobre aprendizado e memória. Ele era apresentado a outro participante, na verdade um ator, e por sorteio manipulado, recebia sempre o papel de professor. O ator recebia o papel de aluno. O aluno era levado a uma sala adjacente e conectado a eletrodos. O professor sentava diante de um painel com botões marcados em escala crescente de voltagem, de 15 até 450 volts. A instrução era simples. A cada erro do aluno, o professor deveria aplicar um choque elétrico, aumentando a voltagem a cada erro subsequente. Os choques não eram reais, mas as reações do ator eram convincentes. Gemidos, súplicas, gritos e, nos níveis mais altos, silêncio absoluto. Quando o professor hesitava ou queria parar, o experimentador de jaleco branco, sentado ao lado, dizia frases padronizadas em tom calmo e firme. Por favor, continue. O experimento requer que você continue. É absolutamente essencial que você continue. Você não tem escolha. Deve continuar. Sem ameaças, sem punições. Apenas a pressão tranquila e persistente de uma figura com aparência de autoridade legítima. Os resultados chocaram o próprio Milgram e a comunidade científica inteira. 65% dos participantes foram até o nível máximo de voltagem, 450 volts, marcado no painel com as palavras choque severo e 3x. Participantes que claramente demonstravam angústia, que suavam, tremiam, pediam para parar, continuavam mesmo assim quando instruídos a fazê-lo. Não por sadismo, não por indiferença, mas porque a estrutura da situação tornava a continuidade o caminho de menor resistência psicológica. Milgram replicou o experimento em variações sistemáticas que revelaram os mecanismos exatos da obediência. Quando o experimentador dava as instruções por telefone em vez de presencialmente, a taxa de obediência caía drasticamente. Quando o participante podia ver o sofrimento do aluno diretamente, em vez de apenas ouvi-lo, a obediência diminuía. Quando havia outros participantes, também atores, que se recusavam a continuar, a maioria dos participantes reais também parava. A obediência não era um traço fixo, era uma resposta sensível ao contexto, à proximidade da autoridade e à presença de modelos de resistência. O que os experimentos de Milgram mapearam com precisão foi a anatomia psicológica da obediência destrutiva. Primeiro, a transferência de responsabilidade. Quando a autoridade emite a ordem, o indivíduo se percebe como instrumento e não como agente moral. Segundo, o incrementalismo. Cada passo individual parece pequeno demais para justificar a recusa, e a linha que deveria ser cruzada vai sendo empurrada para frente continuamente. Terceiro, a legitimidade percebida. A aparência de autoridade, mesmo sem poder real, é suficiente para alterar o comportamento da maioria das pessoas. A transferência de responsabilidade é talvez o mecanismo mais importante e menos discutido. Quando as pessoas no experimento de Milgram eram questionadas depois por que continuaram, muitas respondiam variações da mesma ideia. Eu estava apenas seguindo as instruções.
Eu não era responsável pelo que acontecia. Essa não era uma desculpa fabricada após o fato. Era uma percepção genuína formada durante o experimento. A estrutura havia redistribuído o senso de agência de forma tão eficaz que os participantes de fato não se sentiam autores das próprias ações. O incrementalismo é igualmente poderoso e igualmente invisível enquanto opera. Nenhum participante do experimento de Milgram foi pedido no início para aplicar 450 volts em alguém. Eles foram pedidos para aplicar 15 volts, uma quantidade que qualquer pessoa razoável consideraria insignificante. E depois, 16 passos graduais os conduziram ao limite máximo, cada passo justificado pelo anterior. Esse padrão não existe em laboratório, ele existe em todo lugar, onde limites são cruzados de forma que ninguém consegue identificar o momento exato em que a linha foi ultrapassada. Décadas depois dos experimentos originais, pesquisadores continuaram investigando os limites e as condições da obediência humana. Um estudo conduzido em 2009 replicou o experimento de Milgram com adaptações éticas e encontrou taxas de obediência comparáveis às originais, sugerindo que os mecanismos identificados por Milgram não eram artefatos de uma época específica, mas características estáveis da psicologia humana. A obediência à autoridade percebida não diminuiu com a educação, com o acesso à informação ou com décadas de consciência sobre o próprio experimento de Milgram. A obediência à autoridade não opera apenas em laboratórios e situações extremas. Ela organiza silenciosamente a vida cotidiana de formas que raramente se tornam visíveis. Você segue sinalizações sem questionar sua origem. Você aceita diagnósticos sem pedir segunda opinião. Você cumpre procedimentos burocráticos sem verificar se fazem sentido. Você modifica seu comportamento na presença de uniformes, títulos, credenciais e posições hierárquicas, mesmo quando nenhuma instrução explícita foi dada. A autoridade não precisa falar para ser obedecida, ela precisa apenas estar presente. Robert Cialdini, em suas pesquisas sobre influência social, documentou como símbolos superficiais de autoridade, títulos impressos em cartões, diplomas em paredes, uniformes específicos, alteram o comportamento das pessoas de forma mensurável, mesmo quando a competência real por trás desses símbolos não foi verificada. Em um experimento, atores apresentados como médicos conseguiram que enfermeiras realizassem procedimentos que violavam protocolos de segurança, apenas pelo título e pelo tom de voz. A autoridade percebida foi suficiente para sobrepor o treinamento, o protocolo e o julgamento individual. Mas, assim como no experimento de Stanford, seria intelectualmente desonesto usar Milgram para concluir que a obediência é inevitável ou que a resistência é impossível. Os próprios dados de Milgram mostram que condições específicas reduzem dramaticamente a obediência. A presença de pares que resistem, a proximidade física com as consequências das próprias ações, a ausência de pressão incremental e, sobretudo, o que os pesquisadores chamam de mentalização, a capacidade de nomear o mecanismo quando ele está operando, de reconhecer a pressão de autoridade como pressão e não como razão. O legado de Milgram não é uma teoria sobre a maldade humana, é uma teoria sobre a arquitetura das situações, sobre como contextos específicos tornam certos comportamentos mais prováveis sem torná-los inevitáveis. E a implicação prática mais importante dessa teoria é que compreender a arquitetura é a única forma eficaz de não ser governado por ela. Não basta ter bons valores declarados, é necessário reconhecer ativamente os momentos em que a estrutura está substituindo o julgamento e fazer uma pausa deliberada antes de continuar. A próxima vez que você seguir uma instrução, aceitar uma afirmação ou modificar seu comportamento na presença de uma figura de autoridade, vale a pena fazer uma pergunta simples. Estou agindo por julgamento próprio ou estou respondendo à estrutura? Não há resposta errada automática. Às vezes, seguir a estrutura é a decisão mais razoável, mas a diferença entre obedecer por escolha e obedecer por reflexo é a diferença entre ser agente da própria vida e ser instrumento de sistemas que você nunca decidiu servir. Milgram não provou que somos fracos, provou que somos humanos e que ser humano conscientemente requer um esforço que a maioria das pessoas nunca foi ensinada a fazer.